Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Scratch. Hoje vamos ver um pouco sobre os comandos aí de aparência do nosso Scratch. Então, aqui vamos ver um pouco sobre esses comandos aqui, que são esses comandos da cor roxa, certo? Aqui o primeiro comando é o comando diga. Bem, de início aqui temos 2 diga. Então, vamos ver como ele funciona. Então, vou colocar aqui, quando apertar na bandeira verde, diga, eu vou aqui, vou digitar aqui, olá, pessoal do YouTube. Aí, quando apertar aqui, ele vai dizer, olá, pessoal do YouTube, por 2 segundos, certo? E aí, a gente tem esse diga por tantos segundos e somente o diga. Qual que é a diferença deles? Bem, a diferença é que quando eu coloco o diga por tantos segundos, aparece aqui o balãozinho de conversa pelo tempo que eu defini. Agora, quando eu coloco, por exemplo, aqui, só o diga, ele aparece e fica o balãozinho de conversa aqui, certo? Não tem nenhum tempo específico para ele, só sai esse balão daqui quando eu aperto na bandeira vermelha aqui para encerrar nosso script, certo? Mas esse diga tem uma coisa que é uma desvantagem muito grande. Por exemplo, eu vou colocar um outro diga aqui. Como vocês estão? Então, qual que é o objetivo aqui? Eu quero que ele diga, apareça o balãozinho com olá pessoal do YouTube, e depois apareça um balão agora, como vocês estão. Acontece, quando a gente usa só o diga, e a gente executa isso, ele só fala o que está no último balão. Por quê? Cai na mesma situação do movimento que eu expliquei anteriormente. Os comandos são executados muito rápido, na velocidade que o computador processa as instruções aí. Então, quando eu coloco lá pessoal do YouTube, ele até aparece, mas é um tempo muito rápido, imperceptível para a gente. Então, a gente não coloca aqui um diga por tantos segundos antes, ele vai meio que pular isso aqui e só vai dizer o último balãozinho que tiver aqui. Se eu tivesse 3, 4, ele só iria dizer o último, certo? E é por isso que a gente não usa tanto esse diga aqui. Porque para usar ele, eu teria que colocar aqui um espere, talvez. Um espere aqui iria resolver. Só que não tem sentido eu usar esse espere aqui se eu já tenho aqui um comando que seria com um espere junto aqui, entende? Então é mais fácil usar esse comando de uma vez, diga por tantos segundos, do que ter que usar 2, o espere com um diga, no caso. Mas em algumas situações ele pode ser útil, só quero mostrar essa diferença para vocês. Depois temos o comando pense. O pense, assim como o diga, vem das histórias em quadrinhos, que a gente tem os balãozinhos, e o pense aparece o balãozinho, mas com várias bolinhas para demonstrar que o nosso personagem está pensando. Então, quando eu coloco aqui ele, aparece esse balãozinho de pensamento. E aqui ele vai funcionar do mesmo jeito que o diga. O pense por tantos segundos e o pense é na mesma ideia aí do diga, certo? Depois nós temos os comandos mostre e esconda. O mostre é para fazer aparecer o personagem. No caso aqui ele já está mostrado. Mas vamos supor que a gente está fazendo algum jogo. E quando em um jogo, por exemplo, todos os personagens não aparecem todos de uma vez no início do jogo. Alguns aparecem no começo, né? Alguns avatares, principalmente. Aí no meio aparecem outros personagens. Quando passa de nível, aparecem outros diferentes personagens. Então, algumas coisas é interessante estarem escondidas
em alguns momentos do jogo, da história, enfim. Aí a gente usa esse esconda aqui, que vai fazer o nosso personagem se esconder, ficar oculto aqui no nosso palco, certo? Aí quando eu quiser que ele mostre, eu só uso o comando mostra. Esse aqui vai ter muita utilização depois. Aí tem esse mude a fantasia. O mude a fantasia, aqui a gente tem nossos atores, certo? E as fantasias, cada ator tem suas fantasias. Aqui no nosso gato ele tem duas fantasias. Uma que ele tá com a perninha normal e outra que ele tá andando. Certo? Então é para poder alternar entre essas fantasias durante a execução. Qual que é a vantagem disso? Esse mood é interessante a gente usar ele para definir uma fantasia inicial. Ou seja, eu quero que sempre que eu começo a minha animação, ele comece com essa fantasia 1 aqui. Então, eu vou pedir para ele mudar para fantasia 1. Aí alguns devem estar se perguntando, como é que eu sei que é fantasia 1? Cada fantasia, assim como o ator, tem o seu nome. Então tem fantasia 1, a gente pode renomear também o nome dessa fantasia. Tem fantasia 2. As duas tem como a gente renomear. E as fantasias a gente consegue também pintar, mesmo as que são da biblioteca, a gente consegue pintar elas e mexer nelas aqui. Por exemplo, posso querer deixar meu gato roxo. A gente consegue pintar aqui o nosso gato. Então, vou deixar ele azul, por exemplo. A gente consegue mexer aqui no gato para mudar a cor dele. Então, a gente consegue fazer isso aqui no Scratch. A gente pode desenhar também uma nova fantasia, enfim. Tem uma variedade de coisas que a gente consegue mexer aqui. Mas eu vou desfazer tudo, certo? Eu vou deixar ele em laranja mesmo aqui. Bom, e tem aqui a próxima fantasia. Eu vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui um exemplo, vou mostrar como é que a gente usa ela, certo? Eu vou mostrar. Então, aqui eu vou. Essa próxima fantasia faz o quê? Quando ela é executada, vamos supor que o nosso gato está na fantasia 1 no momento. Quando ela é executada, vai para a fantasia 2. Aí se eu executo de novo ela volta para a fantasia 1. Então ele fica percorrendo cada uma das fantasias, essa próxima fantasia, uma por vez. Aí depois eu mostro como fazer para ele ficar percorrendo todas constantemente, certo? E agora a gente tem aqui mude para o pano de fundo. Esse mude para o pano de fundo é aqui do palco. Só vou mostrar um detalhe para vocês, que eu estou mexendo aqui na aparência, nos comandos de aparência do nosso ator. Então, tem vários comandos de aparência aqui. Quando eu seleciono o meu palco, os comandos de aparência são reduzidos, então tem menos aqui. Então, aqui tem um número reduzido aqui de códigos, de comandos para a gente usar no palco. Certo? Então, aqui no palco, você só consegue mudar o pano de fundo dele e o efeito da cor do palco. Enfim, nada agora já no ator não. Consigo fazer ele falar, pensar, aumentar o tamanho, diminuir o tamanho dele. Tem vários outros comandos que eu consigo fazer na aparência do ator. Então, sempre se atentem para ver aonde você está colocando o código. Se é no palco ou se é no ator, certo? Bem, agora temos aqui adicione ao efeito. Aí aqui, se a gente selecionar aqui, tem cor, olho de peixe, pixelização, mosaico. Então, cada um deles, esse aqui é só testando mesmo, tá, pessoal? Para vocês poderem ver a diferença e tudo mais.
Quando vocês quiserem apagar os efeitos gráficos, é só arrastar apague os efeitos gráficos no código. Aqui a gente pode também aumentar o tamanho, adicionar um número ao tamanho e mudar o tamanho para uma porcentagem, ou seja, esse tamanho do meu squat aqui está 100%, que é o tamanho dele. Eu posso mudar para 200%. Posso fazer ele voltar para 80%. Não consigo mudar aqui os tamanhos dele, certo? E esse vá para frente, vá para trás, serve para quê? Vou jogar fora isso daqui. É para quando a gente tem sobreposição de atores. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma maçã. E eu quero que o meu gato apareça. Então, eu peço para ele vir para frente. Opa, eu coloquei código na maçã, no gato. Então, eu quero que o meu gato vá para frente. Certo? Então, é para isso. E o vá para trás é caso ele esteja na frente e tenha outros objetos atrás, eu posso fazer eles irem para trás. Então, de repente, trabalhar quando tem sobreposição de atores no nosso palco, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar um exemplo, certo?